Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês. E hoje a gente vai estar analisando aí, galera, essa rodada aí de terça-feira, que cá entre nós tá uma rodada bem fraca, né? Eu tinha até esquecido, cara. A gente vai ter agora a semana de data FIFA, né? Eu fui lembrar disso ontem à noite assistindo o jogo ali, aí o comentarista estava falando sobre isso aí, que eu me liguei que essa semana é data FIFA e infelizmente a gente vai ter uma grade de jogos aí bem fraca, né? Bem fraca cá entre nós. E com isso já vou pedindo aí para vocês tentar aí usar uma stake, né, um valor mais baixo do que vocês utilizam normalmente para fazer suas entradas esportivas, ou quem tiver um controle emocional, ponto de tentar dar uma segurada, esperar aí um dia melhor de palpite, tá? É o que eu deixo recomendado para vocês, tá? Porque infelizmente essa semana aí vai ser osso. Mas eu vou estar tentando buscar aí, obviamente, os melhores palpites possíveis para trazer aqui para vocês. E nesse vídeo dessa terça-feira, né, dia 2 de setembro de 2025, eu separei aqui alguns jogos de futebol e também de basquete, tá? Eu separei aqui uns jogos de basquete porque senão a gente não ia ter vídeo. E com isso a gente vai ter um vídeo teoricamente aí diferente, né? Bem diferente aí, com jogos de basquete aí junto com jogos de futebol. E eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo de hoje. E no finalzinho aí, como é de costume, vou estar deixando um bilhete pronto pra gente aí brincar nessa rodada de terça, tá? Já vai deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e comentando aí, que é muito importante, fechou? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos aí dessa terça-feira, galera. A gente vai ter aqui dois jogos da Euro de basquete, tá? A gente vai ter aí Bélgica, Israel, Grécia e Bósnia. E vamos ter também aqui Itália e Espanha, tá? Esses aqui são os 3 jogos de basquete que eu separei para vocês. Aí vamos ter também 3 jogos aqui do troféu da FFL, que é jogos aí de equipes teoricamente bem fraquinhas, né? De segunda, terceira, até quarta divisão ou mais. E vamos ter também um joguinho aqui do Brasileirão Série B e Copa da Colômbia, né? Então a gente vai ter aqui no total, pra gente analisar, 8 jogos, né? Juntando aí 3 jogos de basquete e 2 de futebol. Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o jogo de basquete, tá? A gente vai ter aí a Eurobasquete aí, quarta rodada, e vamos ter a Bélgica contra Israel, né? A gente vai dar uma olhada aqui na classificação até o momento, galera. Israel tem 2 vitórias e 1 derrota, e a Bélgica 1 vitória e 2 derrotas, né? Nesse confronto aqui, Israel tem uma seleção melhor, né? A gente vai dar uma olhada aqui, por exemplo, nos últimos 5 jogos aí da Bélgica, 2 vitórias e 3 derrotas, e a seleção de Israel 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, 1 vitória para cada um, só que isso lá em 2013, né? Então tem bastante tempo. A seleção de Israel melhorou muito de lá para agora, né? Isso mais de 10 anos atrás, né? E com isso a seleção aí tá bem mais interessante, né? Mostrar para vocês aqui que tem um jogador de Israel que eu particularmente acho ele assim, é o craque, né? Eu não acho não, é o craque, que é o Deni Avdija, que joga no Portland Trail Blazers, né? Para quem acompanha aí a NBA. É um cara que é assim, é o cara da seleção aí de Israel, né? Sempre fazendo aí pontuação acima de 20 pontos por partida, por exemplo, né? Se eu for pegar aqui, ó, nesse jogo aqui, no último jogo ele fez 23 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, né? Então assim, é o cara aí dessa seleção aí de Israel, e acredito que ele vai ajudar a equipe a conquistar essa vitória, até mesmo com uma vantagem considerável, né? Eu deixei anotado aqui para falar para vocês exatamente. O primeiro palpite que a gente vai estar utilizando aqui vai ser Israel menos 4.5 handicap asiático, tá, galera? O menos 4.5 tá pagando uma odd de 1,46, né? É esse handicap aqui, tá, galera? Handicap asiático. Você vai encontrar aí na maioria das bancas. Aí você vai pegar Israel menos 4.5, tá? E a segunda opção a gente pode pegar o mercado de under, né? O mercado de pontos aí, que fica aqui acima, abaixo, né? Vai ter o mercado de pontos total, contabilizando prorrogação também, tá? Aí a gente vai pegar aqui o menos de 160.5. No caso, a partida só pode ter no máximo 160 pontos, tá? Vamos torcer para que saia bem menos do que isso. Esse menos de 60.5 pontos tá pagando a odd de 1,40, 1,38 em média, tá? Então essas duas opções aí para vocês. A primeira é Israel menos 4.5 handicap asiático, e a segunda opção menos de 60.5 pontos na partida. Agora vamos aqui pro próximo jogo, né? Vocês esperaram o placar exato, né? Basquete não tem como ter placar exato, não. Aí agora a gente vai ter aqui mais um jogo da Euro, né? A gente vai ter aqui 9 horas da manhã Grécia contra a Bósnia.
Grécia total favorita, né? Grécia aí que tem simplesmente Giannis Antetokounmpo, que é o craque aí, e vai buscar aí levar essa equipe para a próxima fase, né? Até o momento aí a Grécia primeiro colocado, 3 jogos e 3 vitórias, né? O último jogo, por exemplo, ganhou tranquilo, 94-53, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Giannis Antetokounmpo, por exemplo, fez 27 pontos, 8 rebotes e 4 assistências, né? O cara é simplesmente o astro dessa seleção da Grécia, né? Muita gente achava até que ele era americano, não é? Giannis Antetokounmpo é da Grécia. Para quem não acompanha muito basquete, obviamente, né? A Bósnia, por sua vez, 1 vitória e 2 derrotas, né? Então tá aqui em 4º lugar, tá ficando aí com a vaga para as oitavas, né? Mas tem que abrir o olho aí que tem Geórgia, tem Chipre, apesar que essas seleções aqui no basquete são bem fraquinhas, né? Mas tem a seleção da Geórgia que pode complicar, né? Os últimos 5 jogos aí da seleção da Grécia são 4 vitórias e 1 derrota. E os últimos 5 jogos da Bósnia, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto aí, a Grécia venceu 4 vezes e a Bósnia venceu 1, né? Obviamente, quando venceu essa, o Giannis não estava jogando, né? Obviamente. Então aqui, galera, favoritismo total aí para a Grécia colocar aí uns 12, 13, até mais pontos de vantagem, né? Vai vencer tranquilo, na minha opinião. Então a primeira opção aqui, a gente vai com a dica Grécia menos 10.5 handicap asiático, né? No caso, a Grécia tem que vencer por 11 pontos de diferença ou mais. Tá pagando uma odd aí de 1,38, 1,40 em média, tá? E na minha opinião, bem tranquilo de bater. E a segunda opção, a gente pega aqui menos de 166.5 pontos, tá? No caso, esse jogo aqui, eu acredito que só a Grécia que vai pontuar bastante, mas não vai passar de 165 pontos, por exemplo, né? Então a gente pega essa linha mais segura de menos 166.5 pontos aí, pagando uma odd de 1,50 a 1,52, dependendo da banca, fechou? Agora a gente vai ter futebol, né? A gente vai ter aqui em Inglaterra, aqui, troféu da EFL. A gente vai ter aqui o Plymouth jogando em casa contra o Cheltenham. A gente vai ter esse jogo 3 horas da tarde. A gente vai ver aqui essa classificação aqui, né? Aconteceu apenas 2 jogos aí, né? O Bristol Rovers venceu o Tottenham Sub-21. Venceu nos pênaltis, né? Venceu nos pênaltis, ou a prorrogação, alguma coisa assim. E o Plymouth vai fazer seu primeiro jogo aí junto com o Cheltenham, né? O Plymouth nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E o time do Cheltenham, 1 empate e 4 derrotas, né? Confronto direto aí, Plymouth ganhou 4 vezes e empatou 1, né? Então, acredito aí que é favoritismo total, né? Para o time do Cheltenham, do Plymouth em cima do Cheltenham, né? O Plymouth é uma equipe da 3ª divisão e o Cheltenham da 4ª divisão, tá, galera? Então, assim, tem uma diferença aí bem absurda aí entre essas duas equipes. E aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 pro time do Plymouth, né? 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui do troféu da EFL, a gente vai ter aqui o Wigan jogando em casa contra o Salford. 3 horas da tarde esse jogo. A gente vai ver aí que essas duas equipes ainda não jogaram, né? Na verdade, esse grupo 1 ninguém jogou, né? Ainda tem o Stockport aqui e o Wolverhampton Sub-21, então ninguém jogou ainda nesse grupo. E a gente vai ver os últimos 5 jogos do Wigan, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Salford, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo. E aqui a gente está falando também, né, de uma equipe da 3ª divisão contra uma equipe da 4ª divisão, né? O Wigan, 3ª divisão, e o Salford, a equipe da 4ª divisão, né? Lembrando que o Wigan já participou da Premier League, né? Já jogou a 1ª divisão aí e agora está aí na 3ª divisão, né? Amargando aí a 3ª divisão do campeonato inglês. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Wigan. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Inglaterra, troféu da FL, vamos ter o Luton contra o Barnet. Jogo 3h30 da tarde. A gente vai ver aí nesse grupo aqui onde ninguém jogou ainda, né? O grupo 16, só para vocês terem noção aí de quantos times que tem nesse troféu da FL, né? A gente vai ver aí que ninguém jogou nesse grupo 16 e os últimos 5 jogos aqui do Luton, 2 vitórias e 3 derrotas, né? A equipe que joga aí a 3ª divisão, né? Chegou a jogar também a 1ª divisão, não tem muito tempo não, tá? Essa é a equipe do Luton. Eu lembro aí que uns 4, 5 anos atrás eu acho que estava na 1ª divisão. Posso estar enganado, né? Posso estar confundindo, mas
Eu acredito que estava na primeira divisão, sim. O Barnet, por sua vez, aqui é uma equipe da quarta divisão, né? Da Liga 2, e tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, né? Confronto direto aí, o Luton venceu 3 vezes, o Barnet venceu uma e teve um empate, né? Então, assim, o Luton chega como favorito aí para vencer esse jogo, né? Ainda mais jogando em casa, né? Então, acredito aí que a gente pode estar pegando a primeira opção aqui, a dica casa vence, né? O Luton para vencer, e a segunda opção a gente pode pegar aqui mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Luton. Agora vamos para mais um jogo aqui do basquete, galera, da Euro, né? Eurobasquete, a gente vai ter aqui Itália e Espanha, né? Se fosse futebol era um grande clássico, né? Mas não deixa de ser também um bom clássico aqui no basquete, né? A gente vai ter a Espanha aqui, querendo ou não, grande favorita, né? É uma equipe que tem bons jogadores, né? E acredito que acaba levando o favoritismo para vencer esse jogo. Só que as odds estão bem assim, bem equilibradas, né? 3h30 da tarde esse jogo, a gente vai ver a classificação aqui, Espanha, 2 vitórias e uma derrota, Itália mesma coisa, né? 2 vitórias e uma derrota aí nesses 3 primeiros jogos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, galera, a gente vê aí que a Itália venceu 2 vezes, a Espanha venceu uma, e teve 2 empates assim, decidido na prorrogação aí, né? E a Itália venceu na prorrogação e o outro a Espanha venceu na prorrogação, né? Então, assim, tem um equilíbrio grande aí nesse confronto, e aqui a gente pode estar utilizando um handicap a favor da Espanha, né? Vou mostrar para vocês aqui o último jogo da Espanha, por exemplo. Mostrar aqui a formação, né? A formação aqui a gente vai ver que tem o Hernan Gomes, né? Que é o astro do time aí que joga no Barcelona, e também tem o Aldama, né? A gente tem aqui o Santi Aldama que joga no Memphis Grizzlies. E esse cara aqui, o Hernan Gomes, cara, eu tenho quase certeza que eu já vi um filme desse cara, tá? É até um filme com Adam Sandler, posso estar enganado, mas eu acho que tem um filme, Arremesso Alto, uma coisa assim, o nome do filme. É um filme bem interessante aí pra quem quiser assistir, tá? Mas vamos voltar aqui, galera. O confronto direto, como eu mostrei pra vocês, tem o equilíbrio total, e as odds tá o seguinte, 1,98 aí para a Espanha vencer e 1,87 para a Itália vencer. Então aqui a gente pode estar usando um handicap favorável para a Espanha, né? A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica Espanha mais 7,5 handicap asiático, né? Ou seja, 7 pontos de vantagem para a Espanha. A Espanha pode perder aí por 7 pontos de diferença, que vai dar green, porque a gente pegou 7,5, né? Mais 7,5 o handicap, né? Então são 7 pontos de vantagem aí para a Espanha. E a segunda opção a gente pega aqui menos de 160 pontos, tá? No caso a partida menos de 60,5, né, para falar a verdade, né? Então a partida pode ter no máximo 160 pontos, tá? A odd para a Espanha aí com mais 7,5 handicap asiático está pagando 1,38, 1,40, e o menos de 160,5 pontos está pagando aí 1,48, 1,50 em média, tá? Então são essas 2 odds aí para a gente estar trabalhando. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, só para vocês recapitularem aí os palpites basquete, né? Os palpites basquete que eu deixei foi esse daqui, ó. Bélgica, Israel menos 1 handicap asiático, odd 1,46, menos de 100,5 por pontos aqui, 1,40. Aí Grécia aqui menos de 10,5 handicap asiático, odd 1,38, menos de 166,5 pontos aí, pagando odd 1,52. E o jogo da Itália que a gente acabou de analisar, Espanha aí mais 7,5 handicap asiático, 1,38, e menos de 60,5 pontos aí no total, né? Pagando aí uma odd de 1,48, 1,50 dependendo, fechou? Então tira um print aí quem tiver qualquer dúvida aí sobre os palpites de basquete que eu deixei, fechou, galera? Ou dá um pause aí e anota. Agora vamos aqui para os jogos de futebol para finalizar, né? Vamos ter mais 2 jogos, Série B do Brasileirão, vamos ter o América Mineiro contra o Avaí, jogo aí complicado para o América Mineiro, né? Que está ali na parte de baixo, não vai conseguir brigar para conseguir acesso, né? Infelizmente aí campanha horrível do América Mineiro, que tem uma equipe certinha, e do outro lado tem o Avaí aí, que vai vivendo altos e baixos, né? E dificilmente também vai brigar aí para conseguir vaga, na minha opinião, né? 7h30 da noite esse jogo, vamos olhar a classificação aqui. O Avaí está aqui em 33 pontos, em 12º lugar. Assim, não está tão distante, né? São 6 pontos. E o time do América, penúltimo colocado, cara. O América, mesmo vencendo esse jogo, não sai da zona do rebaixamento, né? Que situação aí do América Mineiro. E jogando em casa, a gente vai ver que a situação não é legal do América Mineiro, que ele venceu 4, empatou 3 e perdeu 4, né? A América que jogando em casa é muito forte. Já o time do Avaí fora de casa, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? Equipe que empata bastante fora de casa. Confronto direto aqui a gente vai ver, Avaí venceu 2 vezes, América venceu 1,
uma e teve 2 empates, né? Esse jogo aqui, cara, esse jogo tá com cara de empate, né? Tá pagando 2,20 pro América e 3,50, 3,60 pro Avaí. Cara, isso aqui é jogo para empate, né? Então a gente vai pegar aqui, galera, pelo momento que o América vai vivendo, eu acredito aí que não vence esse jogo, tá? Então a gente vai pegar aqui Avaí ou empate, né? Fora ou empate, nossa primeira opção. E a segunda opção a gente pega menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Acredito que é jogo para poucos gols, né? Se vocês forem ver a classificação aqui, os dados, né? O time do América aí tem uma média de 1 gol marcado partida aí. E uma média menos de 2 gols sofridos. Então, assim, são duas equipes que não tem a média tão boa assim de gols marcados, né? A Avaí até que tem uma média melhorzinha, mas é a equipe que não tem média, por exemplo, de 2 gols marcados partida. É bem, a média bem abaixo. Então, acredito que no primeiro tempo vai sair no máximo um golzinho. Então, menos de 1,5 gols no primeiro tempo é uma segunda opção também bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 para o Avaí. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter Copa da Colômbia, segunda fase. Vamos ter aí a Atlético FC contra o Junior Barranquillas. 9h30 da noite esse jogo aí, válido pelas oitavas. Primeiro jogo, o Junior Barranquillas venceu por 2-0 jogando em casa. E agora pode perder até por 1 gol de diferença, que está classificado para as quartas de final, né? Os últimos 5 jogos aí dessa equipe, que disputa a segunda divisão, né? É o Atlético FC, né? 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Enquanto o Junior Barranquilla, que disputa a primeira divisão, né? A primeira A, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto teve apenas esse jogo, onde o Junior venceu por 2-0 sem dificuldade, e na minha opinião, mesmo jogando fora de casa, vai vencer novamente, porque é uma equipe bem melhor do que o Atlético FC. Então a primeira opção a gente vai com a dica fora vence, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 fora, 1-0 por Junior Barranquillas. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Mesmo sendo uma rodada ruim, eu acredito que esses aqui são os melhores palpites que eu poderia separar para vocês, né? Incluindo aí jogos de basquete que eu achei bem interessante, né? Para deixar a grade assim um pouco mais com jogos, né? Para assim ficar mais diversificada, né? E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto da rodada, né? Vou tentar deixar um bilhete um pouquinho aí com a odd um pouco mais baixa, mas da melhor maneira possível aí, mais seguro, né? Mais viável para a gente tentar lucrar nessa rodada de terça, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aí para essa terça-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? E no nosso bilhete aí dessa terça-feira, a gente incluiu aqui o primeiro jogo, que é o jogo de basquete, né? Da Eurobasket, jogo entre Grécia e Bósnia-Herzegovina. A gente colocou aqui a Grécia menos 8,5 handicap asiático, né? O que significa isso? A Grécia tem que vencer aí por 9 pontos de diferença ou mais. Pela seleção que tem, com Giannis Antetokounmpo ali jogando bola demais, acredito que vai colocar aí uns 15 pontos ou mais nesse jogo, tá? Então, menos de 8,5 aqui para a Grécia, na minha opinião, tá bem safe. Aí o segundo jogo aqui é o troféu da FL da Inglaterra, né? Jogo entre Plymouth e Cheltenham. A gente pegou aqui o Plymouth, né? Que é favorito para vencer, porém a gente botou empate anula, né? Para dar aquela garantia extra no nosso bilhete, né? Então o Plymouth vence com empate anula. E o terceiro jogo também do troféu da FL, a gente pegou aqui o Luton contra o Barnet. A gente pegou aqui o Luton vence com empate anula, né? Mesmo esquema aí do outro jogo, né? A gente bota o empate anula aí para dar aquela garantia extra. No final a gente teve uma odd de 1,95, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$195,45. Esse bilhete eu acredito que tem 65 a 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete, né? Espero também que tenha gostado aí dessa novidade aí de basquete, tá? Lembrando que eu não vou manter isso aí por muito tempo, porque basquete é um mercado assim que tem que analisar muito, então para ter que analisar futebol e basquete dá muito trabalho, tá? Especialmente quando tem muitos jogos. Então isso aí vai acontecer só quando a grade não tiver favorável, fechou? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa novidade aí dos palpites e até mesmo do basquete aqui no nosso bilhete. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E se você puder ajudar, também compartilhe o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa terça-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera! Valeu, valeu! Fui!